E aí, tudo bom? Então, hoje eu estou com um exemplo aqui, tá? De como criar formulários, tá? HTMLs. Atualmente eu estou fazendo alguns trabalhos aí em C Sharp ou em PHP. E quando a gente cria esse trabalho que seja, né, um sistema web, por exemplo, a gente trabalha muito com formulários, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu esteja, por exemplo, querendo ter um formulário assim, por exemplo, igual esse aqui, tá? Esse formulário aí, para se criar ele, eu tenho que digitar algumas linhas de código, tá? Em HTML, tá? E, obviamente, eu estou usando o Bootstrap para poder trazer estilo aqui aos meus botões, caixas de texto e tal. Então tá aqui, eu tenho que ficar criando isso aqui um a um, colocar aqui div, tal, e vai digitando, tá? O que eu fiz? Para não, né, para acabar com esse processo repetitivo, eu criei uma rotina. Deixa eu até colocar isso aqui para o canto, tá? Vou colocar aqui minimizado. Eu criei uma rotina no próprio Access mesmo, em que eu dou um nome, por exemplo, para minha view. A gente chama de view, tá? Em sistemas web. Tá? Então, vamos supor que eu quero criar aqui uma view pessoas, tá? Uma view chamada pessoas. Ao salvar, eu já coloco aqui, por exemplo, ID, nome como automático, tá? E aí eu vou informar, tá? Por exemplo, o ID ele vai ser read only, ou seja, ele não vai ser alterado, ele vai ser só visualizado, tá? Aqui no Bootstrap ele tem um sistema de colunas, né? Então eu posso, por exemplo, dimensionar aí as minhas caixas de texto, por exemplo, os meus controles, de acordo com colunas. São 12 colunas, então nesse caso aqui quando eu coloco, deixa eu até pegar aqui o meu switch, deixa eu achar aqui, beleza. Aqui, por exemplo, quando eu trabalho com colunas, eu estou falando então que é para ele ocupar duas colunas. De 12 colunas ele ocupa duas. E aqui eu informo se ele é requerido ou não. Para nome, por exemplo, eu estou falando, ó, gere para mim 6 colunas e faça esse campo ser requerido. Tudo isso ele vai fazer se tornar como que eu vou dizer, um formulário no final, tá? A ideia é tornar um formulário no final. Então vamos dizer que eu coloco o telefone e aqui eu coloco a minha legenda, tá? Telefone 1, por exemplo, informo uma mensagem, por exemplo, aqui ó, você vai ver que eu tenho algumas mensagens, ó, insira número, insira CNPJ, então ele já coloca esse texto lá para mim. Vou colocar aqui, por exemplo, sexo, vamos colocar aqui, por exemplo, lá, pagou, e aqui eu vou colocar que ele é do tipo select e sim ou não, ou seja, ele vai me dar uma caixa de combinação, que a gente está acostumado a trabalhar com caixa de combinação, no HTML chama-se select, em que eu vou, por exemplo, informe se pagou, tá bom? Beleza. E olha que interessante, eu vou clicar aqui em gerar, ele vai me dar essa mensagem que eu estou pedindo já para gerar um arquivo PHP, e do meu lado direito aqui, você não viu, mas ele abriu aqui para mim já toda aquela tag pronta. Obviamente alguns eu vou ter que dar um tratamento aqui, por exemplo, o não, tá? Vou clicar aqui só para formatar o documento e está pronto. Olha. Vou dar um Ctrl aqui, vou copiar, vou vir aqui na minha view, tá? Que eu estou usando, que é a Create, vou dar um Ctrl A e vou dar um Ctrl V, pronto. Ó, a minha view pessoas aqui, eu vou fechar ela, deixa eu fechar isso aqui, tá? Vou fechar algumas guias. Então tá aqui, ó, tudo que eu coloquei, tá? E vamos ver como que ficou aqui agora no meu navegador. Vou dar um atualizar aqui, ó. Ele criou aqui a minha view pessoas e tá aqui. Olha, essa aqui não ficou legal e aí, obviamente, eu tinha que ter controlado isso lá para que ficasse com o tamanho 2. Então, por exemplo, se eu quiser alterar isso aqui, eu vou alterar aqui para 2, ó. Beleza. E eu vou atualizar, ele vai diminuir para mim o tamanho, tá? O nome, por exemplo, eu vou colocar para ele ocupar o restante aí das colunas. Então eu tenho aqui, na mesma linha, eu tenho o col 2 e aqui eu vou colocar o col 10, por exemplo, tá? Vou colocar aqui 10. Aí ele vai ocupar todas as minhas 12 colunas a partir daqui, ó. Vamos ver. Olha lá,
prontinho, tá? E aí, isso aqui me agiliza bastante porque eu não preciso ficar digitando um a um e tal, eu só coloco os campos, configuro, obviamente, e faço isso. Então, vou pegar esse aqui, por exemplo, ó. Deixa eu pegar o que eu tenho aqui pronto, vou vir aqui no meu Visual Code, tá? Vou dar um Ctrl A, Ctrl V, beleza, ó, salvei e eu vou mandar atualizar aqui o meu navegador, tá? Então é aquele formulário que você estava vendo aí. É bem rápido, tá? Se você trabalha, por exemplo, com views e precisa de algo assim, eu estou disponibilizando meu GitHub, tá? Tá aqui, ó, Sabino, criar views básicas, você pode baixar lá e ele vai gerar views básicas, tá? São coisas básicas, ele não vai fazer nada demais, mas você fica aí livre para poder também editar caso você queira, tá bom? Pessoal, esse aqui é um dos exemplos que eu tenho, tá? Para inicialmente eu poder trabalhar com material web, tá? Então daqui a um tempo eu quero estar disponibilizando algumas coisas para vocês, mas até então estou preparando aqui, estudando um bocado para criar mais possibilidades, tá? Então essa aqui é uma das possibilidades. Obviamente tem frameworks que já criam isso aqui também, não vai criar exatamente dessa forma. Por exemplo, a gente tem o Blazor, que ele também já cria isso aqui para a gente, não exatamente dessa forma, mas fica bem legal também, tá? O modelo padrão que ele trabalha, tá bom? E aí você faça aí o que você achar melhor aí com o que eu estou disponibilizando aqui para vocês, beleza? Então, abração pessoal, até a próxima, tchau, tchau.